E as nossas crianças vão ali para o seu cantinho. Sempre quando eu falo isso, eu lembro daquele antigo cântico, tu no teu cantinho e eu no meu. Os mais antigos, não é, reconhecem essa expressão. Mas é um momento em que os nossos meninos e as nossas meninas se envolvem com a palavra de Deus, com a reflexão da palavra de Deus, na linguagem deles, da maneira como eles podem compreender essa palavra. Queridos, eu gostaria de tocar nesse assunto sobre a adoração, e a adoração bíblica não é aquela adoração outra que não a bíblica, não é adoração de time de futebol. Até a propósito das manifestações corintianas, agora há pouco, a nossa adoração, apenas uma brincadeira aqui, mas é a nossa adoração bíblica e que tem a ver com conhecimento de Deus. Não existe coisa mais importante. Lembram aquela frase? Não existe coisa mais importante que nós estarmos agradando a Deus, que estarmos adorando a Deus. Essa tem sido a tônica, inclusive, nossa missão, nosso compromisso de agradar a Deus nos cultos de quarta-feira. A propósito, quem não participa dos nossos cultos de quarta-feira, de maneira remota, online, faça isso através ali do YouTube, tá bom? Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, sempre trazendo temas importantes, e o tema das últimas quartas-feiras tem sido exatamente isso. Nossa missão é agradar a Deus. Participem, importante para nós, não só recarregarmos as baterias, mas nós estarmos cada vez mais nos preparando para adorar a Deus em espírito e em verdade. E é justamente esse texto que eu quero pedir que você abra. Abra ali naquele texto que diz que aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu não vou falar qual o texto que é, porque vocês já sabem qual é. Espera aí, irmão Neto, calma. O irmão Neto já soprou aí, né? Então vamos ver se o irmão já ouviu os ventos surgidos aí do coração do irmão Neto. Qual que é o texto, gente? João 4, 24, isso. Então no capítulo 4 de João, versículo 24, o contexto é aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, e que a mulher samaritana ali não entendia o tipo de água que Jesus estava pedindo, e o tipo de água que ela precisava, mostrando nesse contexto que existe a água que realmente dessedenta, a água que realmente mata a sede, no momento e sempre, não só no momento, mas sempre, e a água que mata a sede só no momento. A mulher pensava na água que matava a sede só no momento, aquela água, H2O, que era tirada do poço, mas Jesus falava ali, nesse contexto, que a água que realmente dessedenta é aquela que Ele dá, é aquela que impulsiona a mulher, que nos impulsiona para a vida eterna. Então esse é o contexto, mas nesse contexto, Jesus vem dizendo da verdadeira adoração, porque para essa mulher, se adorava a Deus em locais, mas para Jesus, assim como ele fez com a água, para Jesus, ele estava dizendo assim, olha, a adoração é muito mais ampla do que isso, assim como a água que descedenta, é muito mais ampla do que aquela água que a mulher estava pensando, e a adoração que Deus requer de nós, é muito mais do que a adoração que nós imaginamos que Deus se agrada, porque a adoração que Deus se agrada está nesse versículo, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja só, não é só
que o nosso compromisso maior é agradar a Deus através da adoração, mas tem uma forma de adoração, e a adoração é interior, a adoração não é exterior. A adoração bíblica tem a ver com algo muito mais profundo, adorar em espírito e em verdade. Mas aí talvez alguém possa perguntar, mas então o que é realmente a adoração bíblica e o que não é adoração bíblica? Porque certamente alguns, certamente ou não tão certamente, alguns estejam em dúvida agora, o que é adoração bíblica e o que não é adoração bíblica. A adoração bíblica tem a ver, não tem a ver com expressões humanas, não tem a ver com exercício de dons através da voz, através de instrumentos. A adoração bíblica tem a ver com foco na santificação interior. Isso significa que não adianta nós fazermos as coisas, sermos ativistas religiosos, virmos à igreja todos os domingos. Isso não significa que nós não vamos ir à igreja todos os domingos, porque nisso não se classifica a verdadeira adoração bíblica, mas a adoração bíblica tem a ver com foco na santificação interior. E a falta de santificação representa, isto sim, um empecilho à adoração bíblica. Percebe? Então, a santificação entra nesse contexto de adoração. É cantar? É cantar. Mas é também viver em santidade de vida. Adorar a Deus não só falando, não só fazendo, mas adorar a Deus sendo santos. A adoração bíblica, ela não é expressão exterior, porque se fosse expressão exterior, o povo de Israel ali em Isaías, que eu vou pedir que você abra, ali em Isaías no capítulo 1, não estaria sendo exortado por Deus. Em Isaías no capítulo 1, nós vemos uma chamada de atenção muito pesada ao povo que expressava adoração através dos sacrifícios, através de fazer aquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem em termos de ordenanças. Então no capítulo 1, ali a partir do versículo 10, ele diz assim: príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Pesado isso. Além de chamar o povo de Israel, os líderes de Israel, de príncipes de Sodoma, marca da impiedade. Chamar o povo de Israel de povo de Gomorra, povo ímpio. Versículo 12, ele diz: quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominável, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. E olha só o que ele diz a partir do versículo 15: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue.
Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam as viúvas. Então dá para a gente perceber aqui que a verdadeira adoração não tem a ver com expressão exterior, não tem a ver com ativismo religioso, não tem a ver com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, tem a ver com aquilo que nós vivemos, tem a ver com maturidade espiritual. Sem maturidade espiritual, queridos, não existe expressão plena de adoração, porque aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, e adorar em espírito e em verdade significa o todo, o nosso todo, não o nosso falar, não o nosso aparentar. E também não significa que nós fazermos o que fazemos na casa de Deus, sem essas expressões interiores de adoração, é que significa uma adoração. Não, isso pode estar significando exatamente abominação ao nosso Deus, se não houver essa expressão interior de adoração. Expressão de adoração interior tem a ver com amor, tem a ver com compreensão, tem a ver com perdão, tem a ver com paciência, tem a ver com assumir os seus próprios erros, tem a ver com o admitir os seus próprios erros, tem a ver com ajustes, tem a ver com acertos que precisam ser feitos em conjunto. Veja, isso tudo não acontece na maioria das vezes no âmbito das relações humanas, mesmo na igreja local. Então, quando nós falamos em adoração bíblica, Senhor, nós viemos adorá-lo, precisamos tomar cuidado com essa expressão física de adoração, não que nós não estejamos fazendo isso, não tem a ver nada com levantar as mãos, não tem a ver com falar alto ou não falar alto, não é isso. É que às vezes as pessoas caracterizam uma melhor ou uma pior adoração nas expressões exteriores, e não das expressões interiores. Adoração bíblica tem a ver com o inverso de egolatria. O homem é ególatra, o homem quer reforçar sempre o seu próprio ego. Tem a ver com expressão menor desse humanismo que a gente vê por aí. O que significa humanismo? Humanismo significa isto: primeiro eu. Humanismo significa primeiro o homem, primeiro atender às minhas demandas internas, primeiro atender às demandas do ser humano internas, aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera. Isso significa egolatria. É o homem idólatra de si mesmo, adorador de si mesmo e não adorador de Deus. Adoração bíblica significa o inverso de adoração ao secularismo. O secularismo significa envolvimento com o que é secular. O que o secular diz é correto, a ética secular é a mais correta, a maneira de ser das pessoas do século atual, das pessoas correntes, dos nossos contemporâneos, é que é correto. Não, adoração bíblica significa a adoção dos parâmetros do reino e não a adoção dos parâmetros humanos. Precisamos aprender o que significa adoração para não nos enganarmos, para que através da nossa vida real, através das nossas expressões, através das nossas palavras, nós estarmos nos enganando e enganando os outros. Mas a adoração bíblica mesmo, na realidade, está muito mais apropriada ao foco nas realidades espirituais. Gente, todos nós sabemos que existem duas realidades que nós podemos perceber como homens espirituais. As pessoas que não vivem essa dimensão do espírito não percebem isto. Existem duas realidades.
Uma realidade espiritual que nós não vemos, e as pessoas que não têm uma experiência espiritual, não veem por quê? Porque elas são espirituais. E uma na dimensão humana, a realidade humana, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós percebemos, é aquilo que nós ouvimos nos telejornais, é aquilo que nós ouvimos na internet. Então existem duas realidades, as realidades humanas, que têm a ver com o espírito deste mundo, e as realidades espirituais que têm a ver com o reino de Deus, que já está instaurado e está instalado. Sobre isso nós vamos falar hoje à noite, melhor, como temos falado nos outros domingos, sobre o reino de Deus. Mas a adoração bíblica, de maneira bem focada, significa olhar as realidades espirituais, viver as realidades espirituais, para que a gente possa ter a dimensão daquilo que agrada ou que não agrada a Deus. Como saber aquilo que agrada ou desagrada a Deus, se não focando nas coisas espirituais e nas coisas do reino? Muito bem, pastor, então o que deve ser a adoração bíblica? Eu sei, na realidade é tudo isso que importa. A adoração bíblica é a plena consciência das bênçãos espirituais. Nós estamos revendo coisas que nós já vimos. A adoração bíblica é a plena consciência das bênçãos espirituais. Não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. E isso é que deve alicerçar a nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão a Deus não deve se pautar pelas bênçãos que nós recebemos tão somente. Porque nós podemos não estar recebendo necessariamente aquilo que nós desejamos, mas Deus está dando está dando para nós aquilo que precisamos, e às vezes nós nos desagradamos com Deus, porque Ele não nos dá aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Mas quando nós agradecemos pela realidade espiritual, pelas bênçãos espirituais, nós estamos no foco daquilo que agrada a Deus. Pense bem, você pai, você mãe, mas também serve para você que não é pai ou mãe e é um filho ou uma filha. Um pai e uma mãe, quando dá alguma coisa para um filho de importância, e o filho não reconhece a importância disso que o pai está dando, qual é o sentimento do pai e da mãe? Vocês perceberam? Quer que eu diga de novo? Se você está dando algo de importância, mas não é algo físico, não é um celular, não é um passeio no shopping, não é um presente concreto, mas é algo que o filho não está percebendo, mas é a bênção para a vida toda dele, e ele não percebe essa bênção que ele está recebendo. Você como pai, como mãe, certamente se desagradaria desse filho. Puxa, ele não está reconhecendo isso que eu estou dando. Deus se agrada de nós, e isso se caracteriza num momento numa verdadeira adoração, quando nós agradecemos pela plena consciência que nós temos das bênçãos espirituais. Calvino, ele escreve assim num livro dele que diz A Verdadeira Vida Cristã, ele diz assim: não há um caminho mais direto à gratidão do que o de tirarmos nossos olhos da vida presente e meditar na imortalidade do céu. Veja, ele está colocando as coisas bem no extremo mesmo. Não há caminho mais direto à gratidão, não há gratidão que agrada mais a Deus do que nós não ficarmos focados nas realidades presentes e ficarmos focados nas realidades espirituais, porque foi por essas realidades é que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, não foi para nos dar bens, não foi para nos dar realização física, realização profissional. Jesus morreu na cruz para nos dar o céu,
para nos dar a reconciliação, para nos possibilitar a reconciliação com Deus Pai. E quando nós olhamos as coisas só de um ponto de vista concreto, nós não estamos valorizando aquilo que de mais importante Deus nos deu. Então, essa plena consciência das bênçãos espirituais é o que existe de maior adoração bíblica para o nosso Deus. Nós estamos falando de adoração bíblica, nós estamos falando em conhecimento de Deus, nós estamos falando e procurando saber o que agrada a Deus como expressão máxima da verdadeira adoração. Quando nós olhamos um texto que está em Efésios, no capítulo 3, e eu vou pedir que você abra ali, por quê? Porque nesse texto o apóstolo Paulo, ele mostra de maneira muito clara essas bênçãos espirituais. Gente, vamos olhar para essas bênçãos espirituais que precisam comandar a nossa vida, que precisam comandar as nossas ações, que precisam comandar os nossos pensamentos, que precisam comandar as nossas atitudes devem estar em sintonia com essas bênçãos e não pelas circunstâncias. Existe muita coisa e muita gente vivendo e tomando decisões pelas circunstâncias presentes, como aquele boizinho no pasto que só olha para baixo para ruminar, para comer para tomar o seu alimento, só olha para baixo, olha a circunstância só. Precisamos levantar os nossos olhos e ver algo que está sendo colocado por Deus de maior expressão. Isso é adoração. Isso é adoração. Olha só esse texto aí de Efésios no capítulo 1, quando ele fala justamente dessas bênçãos espirituais. Esse texto é denso demais. O que significa? Eu já falei isso outras vezes, mas eu quero explicar de novo. O que significa um texto denso? Um texto denso é um texto pequeno, de grandes quantidades e grande profundidade da revelação de Deus. Esse é um texto denso. O que significa um texto, um ambiente denso? É um ambiente pequeno com uma grande quantidade de pessoas. A densidade do texto é um pequeno texto com uma grande quantidade da revelação de Deus, quando mostra o quê? As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A verdadeira adoração é nós olharmos essas bênçãos espirituais em Cristo e tomar decisões a partir delas, e não da nossa vida, não das situações circundantes. Quando o texto diz ali: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado. Gente, olha só que expressões de graça e de bênçãos que nós recebemos. Será que nós percebemos isto? Será que é isso que comanda a nossa vida? Será que é isso que comanda as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas tomadas de decisão? Certamente não é olhando para esse texto, e sim olhando para dentro de si mesmo, tentando satisfazer os seus próprios desejos, o seu próprio coração. Isso tem a ver com vida voltada para si mesmo, sabe? Uma vida egoísta. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para frente e para cima. Isso é adoração. Não podemos falar que adoramos se olhamos para dentro e para baixo. Mas aí o texto continua.
Nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção. Redenção significa libertação. Nós somos libertos, estávamos escravos antes, como ele fala no capítulo 2, a partir do versículo 1. Estávamos presos antes, nós não temos condições nós não temos a percepção muitas vezes disto. Que a situação antes de Cristo é que era ruim para nós, não é agora. Nele temos a redenção, a libertação, através do quê? De nós mesmos? Não, pelo seu sangue, a remissão de pecados. O que significa remissão? Perdão de pecados. Somos pecadores, pecamos a todo momento. Eu peco a todo momento, eu decepciono a todo momento, eu sei disso, eu tento mudar, e eu sei que você sabe disso, tenta mudar, mas assim como você muitas vezes não consegue, eu também muitas vezes não consigo e vice-versa. Mas isso não pode tocar a minha vida. O que precisa tocar a minha vida é que nele eu tenho a libertação, nele eu tenho o perdão de pecados. E tudo isso segundo a riqueza da sua graça, como ele fala. Não é segundo a minha capacidade de fazer as coisas ou não fazer. Nada. Se fosse depender da minha capacidade de fazer ou não fazer, ou de fazer certo ou de não fazer, eu estaria fulminado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Gente, o mistério da sua vontade é exatamente esse aspecto que nós não pegamos. Nós ficamos ainda presos à realidade humana. Nós ficamos presos ainda à dimensão humana de tal formas que essa dimensão humana acaba nos tornando cada vez mais prisioneiros de nós mesmos. Ao invés disso, nós deveríamos estar o quê? Olhando as bênçãos espirituais. Plena consciência das bênçãos espirituais. Se nós colocarmos as bênçãos espirituais em nossa mente, em nosso coração, no lugar de todas as mágoas e de todas as decepções, tudo seria diferente. Gente, eu estou falando de coisas que nós vivemos no dia a dia, sim ou não? Nós vivemos decepções, não vivemos? Nós vivemos sofrimentos, nós vivemos erros, não vivemos? E muitas vezes, nós somos que eu vou dizer, perdi a palavra agora, mas nós somos avaliados por isto, quando o amor cristão deveria nos avaliar diferente, e nós deveríamos avaliar o outro diferente. Isso o que é? Falta de percepção das bênçãos espirituais. Gente, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com adoração? Claro! A verdadeira adoração é não viver essa realidade da percepção das bênçãos espirituais. É aquilo que o povo vivia lá em Isaías. Eles viviam indo no templo todo dia, eles viviam sacrificando animais, eles viviam frequentando as festas judaicas, que eram oportunidades de culto ao Senhor. Mas só que a vida não representava isso. O dia a dia não representava isso, ao contrário, Deus olhava-os como integrantes de Sodoma e Gomorra, e equiparando-os às maiores das impiedades. Tanto é que Sodoma e Gomorra foram destruídas e deu lugar ao Mar Morto, que é o mar de maior concentração de sal e não tem vida. Ali era Sodoma e Gomorra. E essa verdadeira adoração, e essa adoração invertida, faz com que as nossas orações não cheguem até o teto. Já ouviram essa expressão? Já sentiram isso? Nossa, as minhas orações parecem que não chegam no teto. Por que será? Mas Deus nos fala
que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e é difícil a gente perceber isso. E eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar refletindo nessas bênçãos espirituais, como sendo pré-requisitos para nós compreendermos qual é a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? Salvo contrário, estaremos esmurrando o ar, batendo em ponta de prego, batendo as mãos em ponta de prego. É isso que Jesus estava ensinando para a mulher samaritana. Gente, você entende que a água da vida é uma coisa, a água é uma coisa, mas a água da vida é uma outra coisa. E Deus está dizendo para nós nessa manhã, que a adoração, segundo a nossa percepção, é uma coisa, mas a adoração que Deus exige, tem uma outra conotação. Precisamos percebê-la de uma outra forma. Eu quero concluir focando os meus olhos novamente nesse versículo 24. Eu vou pedir que você faça isso agora também. 4:24 de João. Se você tiver uma caneta aí, risque, anote, ou se tiver com o seu celular, marque. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a verdadeira adoração tem a ver com uma percepção clara das bênçãos espirituais, e a partir da percepção clara dessas bênçãos espirituais, nós podermos tomar atitudes, ações, de maneira condizente à verdadeira adoração, e não adoração espúria. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nós temos de estarmos reunidos como igreja para te adorar. Nós não fazemos isso com ritmo de perfeição, porque estamos longe da perfeição. Muito longe da perfeição. Aliás, a palavra perfeição não deveria nem existir para nós, quanto ao ser e o quanto a efetuar, porque nós somos pecadores demais da conta, mas mesmo assim o Senhor nos recebe, e nós te agradecemos pela tua misericórdia, porque o Senhor nos recebe. Nós te agradecemos, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando com a alegria da salvação, tão somente. Queremos, ó Senhor, que nós sejamos abençoados pelo Senhor, com a alegria de termos sido presenteados com magníficas bênçãos espirituais. Mas também nós queremos te agradecer por tantas bênçãos materiais que recebemos. Recebemos muitas bênçãos materiais, muitas. Nós podemos não ter tudo aquilo que desejamos, mas nós temos tudo aquilo que precisamos, e nós somos completos com tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor nos abastece com elas. Te pedimos, ó Deus, que nós possamos oferecer, como igreja, ao Senhor, a verdadeira adoração, a adoração que te agrada. Em nome de Jesus, amém. Amém.